essa é a minha inspiração de maquiagem para debutantes. Essa proposta com um tom rosado, com um brilhinho de leve, é uma maquiagem que valoriza muito, que chama a atenção, sem ser muito marcante, sem ser muito pesada, porque a debutante ela tá ali fazendo a transição da infância para a vida adulta. Então é uma proposta que eu gosto muito. E uma maquiagem que não seja tão leve e nem tão pesada é o ideal. Já preparei a minha pálpebra e hoje eu vou utilizar a minha paleta do James Charles da Morphe e vou começar utilizando esse tom de rosa queimado aqui, que vai ser esse tom de destaque. Então eu vou começar a fazer a marcação no final do olho. Utilizando o meu pincel 136 da Dye Makeup, eu vou começar depositando o excesso de sombra aqui bem no finalzinho dos olhos, dando batidinhas. Sempre pegando no finalzinho do pincel para me dar muita leveza. Vou pegar um pouquinho mais de cor, descarregar no mesmo lugar. E agora sim, com o pincel mais descarregado, eu começo a subir, criando um arco, criando essa marcação. Sempre deixando o tom mais escuro aqui no final dos olhos e mais claro quando eu chego no alto da sobrancelha. E eu vou fazer como se fosse um C invertido, até chegar aqui no centro dos meus olhos e encostar na minha sobrancelha. Quer aprender a maquiar? Então venha aprender no curso de automaquiagem mais completo do Brasil. São 60 aulas divididas em 7 módulos, onde eu vou te ensinar tudo sobre produtos e pincéis, como fazer uma pele perfeita, como fazer um esfumado do zero. Você também vai aprender a maquiar pele negra, pele madura, a fazer camuflagem e tudo isso com 12 meses para você estudar e aprender todo o conteúdo. A próxima turma já está aberta. Clique no link da descrição para mais informações. Depois que eu fiz essa marcação, eu vou começar a trabalhar nas bordas, sem pegar mais sombra, só com o restinho que ficou no pincel com muita leveza. Eu vou dando leves arrastadinhas aqui, só com a pontinha do pincel, com muita suavidade na pele para não marcar. E vou área por área. Depois que eu já esfumei essa borda, eu vou para essa região aqui de cima, aqui do meio dos olhos, e vou fazendo movimentos de vai e vem até eu perceber que eu tirei aquela marcação. Só depois que eu resolvi essa área, eu vou para a última área aqui da parte externa dos olhos, bem próximo da sobrancelha, até criar esse efeito. Eu tirei a linha que estava aqui na parte de fora dos olhos. Vou fazer a mesma coisa aqui na parte interna da pálpebra. Vou dando leves varridinhas e vou dando leves batidinhas aqui nas bordas que eu tô criando de novo, para não deixar marcação. Então, quando você percebe uma área com marcação na sua maquiagem, pega um pouquinho mais de sombra, descarrega o pincel cheio e com um pouquinho que ficou nele, você vai reforçando ali, vai tirando aquela marcação e vai intensificando essa cor. Olha que diferença que já deu aqui, como que eu já preenchi essa marcação de C que eu fiz. Observa o olho que tá pronto com o que eu tô construindo para ver se os dois estão na mesma intensidade, na mesma altura. E caso você identifique que ainda ficou alguma marcação, pega um pincel fofão limpo e vem só com a pontinha dele, ó, dando leves varridinhas naquela região que você ainda identifica que tá marcado. Um pincel limpo sempre vai funcionar como uma borrachinha. Só com esse tom de rosa eu já gosto muito do acabamento, mas para refinar ainda mais, eu vou utilizar esse tom aqui de bege bem clarinho, que eu sempre gosto, para utilizar aqui, olha, nas extremidades da sombra, justamente para poder refinar esse acabamento. Então eu vou dando batidinhas aqui com o meu pincel fofão, esse é o 143 da Dye Makeup, e eu pego várias vezes dessa sombra e vou descarregando aqui bem na bordinha desse tom de rosa, para mesclar com ele e tudo virar uma cor só. Antes de ir para a próxima cor, eu senti que aqui no cantinho deu uma acumulada, então eu volto com o meu pincel língua de gato e dou aqui leves varridinhas só para tirar o acúmulo. Limpei o meu pincel 143 para utilizar esse tom de rosa bem clarinho aqui no canto dos olhos. Então eu vou pegar essa sombra bem na ponta do meu pincel e vou dar batidinhas. Primeiro começo descarregando bem no cantinho dos olhos. Descarrego bem e agora eu vou subindo aqui para poder levar todo esse tom até a minha sobrancelha e um pouquinho aqui na lateral do nariz também. E que contraste bonito que já dá para ver entre essas duas cores. O tom bem clarinho e o tom com mais pigmentação, com mais cor. Também com o meu pincel 143 eu escolhi esse tom de rosa, que ele puxa um pouquinho pro coral, ele é bem cintilante.
E eu vou aplicar ele onde? Aqui, olha, no centro do olho, para criar uma transição entre o tom bem clarinho e esse tom de rosa queimado. E é aqui também que eu vou aplicar o pigmento. Então é muito importante que mesmo que você vá usar muito pigmento, que você faça um fundo de cor abaixo na sua pálpebra, tá? Então eu vou utilizar esse tom cintilante aqui justamente para criar esse fundo, para na hora que eu aplicar o pigmento, não ficar vazio, não aparecer o tom da minha pele. E só essa combinação de cores aqui também já fica muito bonita. Se você quiser parar por aqui, fazer os acabamentos de delineado, cílio postiço, também vai ficar uma proposta lindíssima. E por isso que é muito interessante que você sempre tenha esse conceito na sua mente. Que no cantinho dos olhos você sempre vai utilizar um tom mais claro e que a partir do meio dos olhos você vai escurecendo essa tonalidade. Na linha d'água eu escolhi aplicar um lápis nude, mas você pode escolher a tonalidade que você quiser. Com o meu pincel de precisão M213 da Morphe, eu vou utilizar os mesmos tons opacos que eu utilizei na parte da pálpebra para fazer o acabamento aqui na parte inferior. Então, primeiro eu vou depositando esse tom de rosa queimado bem rente, a minha linha d'água, para depois esfumar as bordas e criar o degradê. Depositei a sombra e criei praticamente uma linha. Então agora com a pontinha do pincel, não peguei mais sombra, vou nas bordas fazendo esse movimento de vai e vem para esfumar. Limpei o mesmo pincel, venho, pego esse tom de bege e vou aplicar na borda do esfumado do tom rosinha, para criar um degradê entre as duas cores, sempre lembrando de unir essa parte aqui de baixo dos olhos com a parte de cima. Não pode ficar sem sombra aqui nessa região. No pigmento eu vou fazer a misturinha de duas cores, que é o pigmento 20 da NYX, que tem um fundo bem champanhe, e o glitter 5 da Griffith, que é um reflexo bem rosado. Então eu vou misturar os dois para poder aplicar e fazer essa mistura de tonalidades de reflexos na pálpebra. Só que antes, um detalhe. Antes de aplicar a cola, eu já deixo esses dois tons misturados no meu pincel fofão 143, porque se eu aplicar a cola e for abrir cada potinho e pegar um e outro, essa cola ela seca muito rápido. Na hora que eu for aplicar, eu não vou conseguir pigmentar muito. Então eu já deixo meu pincel preparado e depois que eu aplico a cola, eu já venho com ele para fazer o depósito do pigmento. Sempre trabalho com o que está na tampinha, para não pegar muito excesso de produto. Então pego de um, pego de outro aqui na tampinha e já deixo meu pincel no ponto. Com o meu pincel A26 da Macrylan, eu vou aplicar essa colinha de pigmento da Ana Paula Marçal e aplico, sempre descarregando o excesso do pincel aqui bem rente aos meus cílios, aqui na minha pálpebra, e vou subindo, esfumando essa colinha até o alto da sobrancelha. Lembrando que aqui eu preciso ser bem ágil para não demorar muito e essa colinha começar a secar. Apliquei a cola por toda a sombra cintilante e agora sim eu já venho com o meu pincel que já estava pronto com o pigmento, descarrego bem rente a raiz dos cílios e com o restante que sobra no pincel, eu vou esfumando nas laterais e até chegar no alto da sobrancelha, criando esse efeito. Sempre mais reflexo aqui, bem rente à raiz dos cílios e quanto mais alto, mais suave fica esse brilho. Peguei um pouquinho mais de pigmento nas tampinhas de um e de outro e vou descarregar aqui bem na minha pálpebra móvel. E vou levando só o restinho para cima dos olhos, criando esse esfumado. Escolhi fazer um delineado diagonal, que é bem fininho aqui no cantinho dos olhos e vai alargando até chegar ao final dos olhos. E eu vou utilizar aqui o meu delineado líquido, mas se você quiser pode fazer com a sua caneta delineadora, com o delineado que você tiver mais facilidade. Começo aqui fazendo uma linha bem fina, rente aos meus cílios. E do meio para o final eu vou alargar. E do meio para o final dos olhos eu deixo esse traço mais largo, criando esse efeito bem fininho no cantinho e mais largo aqui no final dos olhos. E para refinar o desenho desse delineado, eu peguei com o meu pincel de precisão um pouco de sombra preta e venho aqui onde ele termina e começo a dar leves varridinhas, leves batidinhas para poder esfumar esse final do delineado. Aqui você precisa ter um pouco de cuidado para não marcar, não manchar. A intenção é criar um efeito de delineado infinito. Mas se você quiser fazer um delineado gatinho ou até mesmo já vir colando o cílio postiço, essa proposta também vai ficar muito bonita. Aplico máscara de cílios para deixar os meus cílios bem pretinhos.
E eu escolhi um cílio bem dramático, bem volumoso para finalizar o acabamento, porque alonga mais o olhar, chama ainda mais atenção. E eu vou fazer a aplicação dele para finalizar essa proposta de maquiagem para debutantes. Eu sou suspeita para falar dessa proposta de maquiagem porque é uma das que eu mais utilizo, eu gosto muito. E essas cores que eu utilizei, você pode trocar por outras cores que você gostar também. É um modelo de sombra muito versátil para você adaptar do jeito que você quiser. E caso você ainda não tenha assistido, eu também indico que você assista às aulas de esfumado para iniciantes, de acabamento na parte inferior dos olhos, de como aplicar pigmento, fazer delineado, aplicação de cílios, para depois você reproduzir sem nenhuma dificuldade em casa. E mesmo depois de ter assistido às aulas, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar, ou se for necessário, entre em contato comigo para a gente agendar um suporte e eu tirar todas as suas dúvidas. Te espero na próxima aula!